Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E nós vamos falar hoje sobre o autismo e a igreja. Sou autista, e agora? Qual é a minha relação com a igreja? Eu vou fazer um pequeno react também de um vídeo que a Igreja Batista das Nações Unidas, lá do Saião, postou com o seguinte tema: Autismo e superação. Quando a graça entra em ação. No vídeo estão Larissa Torres, Alessandra Valtral e Luiz Saião. Então a gente vai fazer esse react rapidinho aqui com você e depois nós vamos tecer algumas considerações para quem é autista, quem tem o transtorno do espectro autista, em relação à igreja. Como que a igreja precisa se preparar para receber este membro que é autista, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir para você ficar até o final, tá bom? Então, vamos nessa! Temos várias pessoas aqui fazendo recomendações, tem gente da Bahia, de outros estados aqui. Nós estamos nessa live especial que você deve multiplicar, recomendar, né, mandar para os seus amigos sobre o testemunho de vida da Alessandra, que num quadro de autismo acentuado teve uma grande superação, especialmente por aquilo que o Evangelho fez na vida dela. E temos conosco aí a Larissa também, que vai fazer algumas considerações e perguntas aí nessa nossa live tão especial. Larissa, boa noite. Boa noite a todos. Eu vim aqui já acompanhando um pouquinho de você falando, Alessandra, demorei um pouquinho para conseguir chegar, mas vim acompanhando de você falando, assim, essa história realmente é muito impactante. Eu acho que a gente fala muito do autismo na infância, né, e às vezes a gente não sabe muito desse depois, né, do que vem depois. E principalmente para você que foi num tempo em que se conhecia muito pouco sobre o autismo, né, acho que até pelos estigmas que você ouviu até da sua própria família, acho que dá pra gente pensar que era um tempo muito diferente do que a gente pensava, né, os estigmas estavam associados, né, e assim, muito impactante essa história, acho que você tem muito para trazer pra gente hoje, né. Eu vim um pouquinho mais para também trazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Você falou um pouquinho da sua relação com o autismo, e aí eu queria também saber do pastor Saião, qual é a sua relação com o autismo, assim, como que o autismo está presente na sua vida? Olha, a minha história é bem interessante porque eu, ainda bastante jovem, frequentando uma igreja na Zona Sul de São Paulo, o filho do pastor da igreja tinha uma situação de autismo bastante acentuada, né? E aí é interessante que ele se machucava, ele se mordia, se sangrava a mão, batia a cabeça na parede, ele tinha crises muito fortes, né? E aí e ele não tinha quase contato com ninguém. Aí eu comecei a prestar atenção nele, eu tinha na época 18, 19 anos, né? E eu comecei a imitar o que ele fazia. E ao fazer o que ele fazia, ele começou a olhar para mim e dar risada. E aí eu fazia, né, as coisas junto com ele. E com isso eu estabeleci uma conexão. E daí eu pegava um ponto de interesse dele, enfatizava aquilo e começava a falar, a repetir várias vezes. E aí então ele se conectou comigo. Então aí eu brincava com ele, fazia uma série de situações. Inclusive ele acabou aprendendo um monte de coisas que nem as pessoas ditas, né, normais, assim. E então a gente desenvolveu. Então isso me deu um pouquinho de sensibilidade, assim, para perceber, né? E depois, historicamente, também, na família nós temos aqui tanto filho como neto, com alguns elementos assim que estão genericamente dentro do quadro, né? E também tive oportunidade de ler bastante, de conversar com especialistas no assunto, né? E acho que Deus então abriu um caminho, inclusive agora na IBNU, com o Tesouro Azul, né? Com tudo isso que a gente tem tido aí, uma oportunidade muito boa de perceber que um elemento diferente que atinge a nossa vida pode ser, na verdade, não um problema insuperável, não um motivo de desânimo, mas uma possibilidade de um agir diferenciado e especial de Deus na nossa vida. Então, é isso que a gente pode dizer, né?
uma palavra de conforto, de esperança e até mesmo de superação, além do que as pessoas podem imaginar, como é o caso da Alicente. Muito importante falar isso. Até interessante que vem histórias de um rapaz, a história de uma moça, né? A gente sabe que existem algumas diferenças no autismo em relação ao gênero. E uma delas é que, às vezes, os meninos, eles têm mais esse comportamento que a gente chama de externalizante, que é esse comportamento mais, que é mais visível, né? Esses comportamentos que a gente chama de disruptivos. Essas crises mais intensas, às vezes com momentos de agressividade. E as meninas, às vezes, elas têm mais esse comportamento internalizante, então elas são mais quietinhas, às vezes elas chamam menos atenção com o quadro delas, porque elas trazem mais esse comportamento de, às vezes, desenvolver mais um sentimento de ansiedade, de uma necessidade de aceitação, tende a ser um pouquinho diferente, né? Claro que cada pessoa é única, mas tende a ser um pouquinho diferente. Mas, então, assim, de termos de... Alessandra, você contou um pouquinho da sua infância, a transição para a adolescência, né? Dentro da adolescência, que você já estava começando a desenvolver essa comunicação, tudo, como que foi? Que dificuldades você enfrentou, que desafios você percebeu na adolescência? O maior problema que eu tive na adolescência, parece brincadeira, mas foi com os cuidados pessoais comigo mesma. Eu não sabia me cuidar, né? E então, isso era um motivo de grande problema na escola, né? E sem contar que na escola eu ainda não falava, né? Minha conversa era só na igreja, mesmo com algumas pessoas. Na escola eu ainda não falava. E as pessoas falavam bastante sobre essas questões da higiene com o corpo, do cuidado com o corpo, né? E eu demorei muito para entender tudo isso. E essa foi uma questão difícil. Depois a gente vai crescendo um pouquinho mais, vai se sentindo mais estranha, né? Todo mundo tem amiguinhos, né? Então eu ouço o pastor Pedro falar: Alessandra, agora vai em frente que Deus vai estar com você, e eu sei que Ele está, e tudo dá certo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe falou assim: não vou te levar mais para a escola. Você já é uma moça, você tem que parar com isso. Eu tenho que te levar, te buscar, te levar, te buscar. Eu falei, bom, eu tenho que... Isso em São Paulo ainda. Eu falei, eu tenho que descer no prédio e eu tenho que pegar um ônibus. Eu desci, parei em frente ao portão do prédio, olhei para um lado, olhei para o outro, e falei, Senhor, eu tenho que chegar, eu morava em Pinheiros, e eu tenho que chegar na Vila Olímpia para assistir meu primeiro dia de aula. O Senhor me leva. E eu não falava. E eu cheguei. Eu sabia que eu tinha que pedir informação, eu tinha que pegar o ônibus correto, e eu sabia que eu tinha que chegar lá. Eu tinha o endereço na mão. E aí, então, eu fui até um ponto de ônibus, tirei coragem, falei, Senhor, fala para mim, põe as palavras certas na minha boca, põe a pessoa certa na minha frente. E eu falei, olha, eu preciso chegar nesse endereço. E a pessoa me disse onde era, e eu fui, eu cheguei e eu voltei. Se passaram 4 anos. E eu me formei, né? Então, é esse evangelho que me levou, né, a viver, a chegar até aqui, né? Então, as minhas experiências todas são com a palavra de Deus, são nessa confiança. Quando eu não sei o que fazer, é nele que eu vou buscar a resposta, né? Senhor, e agora, para que lado que eu vou, né? Então, é ele que vai me dizer como agir, como proceder, por que eu estou aqui. É bom estar aqui, é bom estar do jeito que eu estou, porque foi ele que me fez assim, né? Ele que me capacitou a ser assim, ele tem me abençoado assim, eu tenho abençoado a vida das pessoas assim. E então, tudo isso eu entendo porque Deus me explica assim, me mostra assim, né? Coisa que a medicina não me explica, coisa que outras pessoas não me explicam, né? Então, é difícil explicar, mas é a fé, é o milagre. Eu falo todo dia para Deus, falo, Senhor, obrigado, isso é um milagre, eu estou viva
Ninguém nunca mexeu comigo, ninguém nunca me roubou. Quando eu andava naquelas ruas em São Paulo sozinha, no mundo da lua, né? Sabe que autista anda no mundo da lua. Autista anda desconectado do mundo, anda fora da realidade. Às vezes eu me perdi, às vezes não sabia mais onde eu estava. Nunca me aconteceu nada. Deus me preservou até o último momento, me guardou. E sempre nessa confiança, né? Amém. Se a Larissa tem alguma outra pergunta aí, alguma observação importante? Na verdade, eu assim, acho que a sua história com a igreja ela é bem impactante, né? E eu acho que ainda tem muito desconhecimento sobre o autismo dentro da igreja. E é muito importante a gente trazer sobre esse assunto, trazer sobre essa temática. Queria que você contasse um pouquinho mais como é esse trabalho que você faz de ensino, como que Deus te usa, né, da maneira como você é, dentro das dificuldades que você tem, mas com todo o potencial que você tem também, como que Deus te usa para ensinar outras pessoas. E saber um pouquinho mais, o Rosley comentou aqui, né, ele perguntou um pouquinho como que a gente pode, as pessoas podem estar mais atentas às pessoas com essas dificuldades na igreja, como que a gente pode apoiar e incluir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O acolher e incluir o autista passa por conhecer, né, um pouco da gente. Isso é em todo lugar, né? Não só na igreja, como em todos os lugares. É necessário que as pessoas busquem um pouco de conhecimento, né, do que é o autismo e que entenda que, assim, os comportamentos que a gente tem, a maneira como a gente vive e enxerga o mundo e se comporta e as coisas estranhas, às vezes, que a gente faz, porque faz parte desse funcionamento diferenciado do nosso cérebro, né? Então, as pessoas têm que entender um pouquinho isso para poder nos aceitar, né? Isso é uma coisa primordial que as igrejas têm que abrir um espaço para essa conversa, para poder aceitar, nos aceitar, né? Principalmente as crianças que fazem barulho, né? Isso é um problema muito sério, as igrejas não querem, né? Crianças incomodando o culto, né? Isso é uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, essa ideia de que criança incomoda, atrapalha o culto. Então, criança é bênção, né? Autista ou não autista, é muito bom que elas corram, que elas falem, que elas brincam, elas têm que estar no culto, né? Então, as igrejas têm que abrir um pouco a mente, estão muito cauterizadas para isso, né? De ter que ter silêncio, e as crianças atrapalham, e as crianças fazem barulho, e as crianças têm que ir para um lugar reservado, o culto não é lugar para criança. Enfim, eu vejo isso tudo como não sei se eu posso falar, às vezes eu também, vocês me perdoem, que eu não sei usar muito bem as palavras. Existe um certo preconceito, uma coisa que tem que ser desconstruída dentro da igreja, né? A criança tem que estar lá. E as pessoas têm que entender que não faz barulho, não atrapalha, elas não atrapalham, elas são bênçãos lá e elas têm que estar lá. E o autista, com as suas características, também tem que estar lá. E a igreja tem que escutar e tem que ouvir, tem que entender. Né? Assim como nas escolas também, que eu trabalho numa escola onde a situação do autista também é muito complicada. Tá aí, pessoal, você viu então o depoimento da Alessandra Valtral. Alessandra, Deus te abençoe, que depoimento bacana. Claro, pessoal, mais uma vez lembrando que a gente aqui tá fazendo só um pedacinho do vídeo, um react do pedaço do vídeo. Se você curtiu, gosta desse assunto, espero que você goste, porque é importante a gente engajar nesse assunto e resolver algumas situações que já deveriam ter sido resolvidas há muitos anos. Mas se você curtir esse conteúdo, eu vou colocar, lembrando que eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link do vídeo para você ir lá assistir essa live, lá no canal da IB, lá no canal da Igreja Batista das Nações Unidas. Então vou deixar aqui o link do vídeo e também do canal para você ir lá assistir. Assista, porque é maravilhoso. Mais uma vez, parabéns, Alessandra Valtral, muito obrigado. Você abrir o seu coração e contar essa experiência para nós aqui. E a gente poder usar aqui também para fazer o react e passar para mais pessoas, porque a gente tem que estar compartilhando esse conteúdo muito, 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 quanto mais melhor, tá bom? E também a Larissa Torres que participou e o Saião, né? Pastor Saião, sempre fantástico,
Obrigado por esse conteúdo aí, pastor. Tem ajudado muito aí. E as igrejas têm que falar sobre isso. Você viu aí a falta de conhecimento que ainda existe nas igrejas, esbarrando às vezes até em preconceito. Isso é muito complicado. A gente precisa mudar isso. Eu queria falar algumas coisas para vocês, que assim como o TDAH que a gente fez aqui, uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista, e a gente tem que falar de espectros aqui, que desde o mais suave, mais leve até o mais grave, e nós temos complicações em todos os espectros. Então, assim, é necessário se ter um cuidado dentro da igreja, um conhecimento. Então, tem que se fazer a pergunta: o que é o transtorno do espectro autista? A primeira coisa que as igrejas precisam fazer para os seus líderes, para o desenvolvimento de inclusão, e elas entenderem o que é o transtorno do espectro autista, né? Quais são os espectros, o que a gente tem que fazer, como lidar com essa questão, com essa situação, como diagnosticar o transtorno do espectro autista, como a igreja pode ajudar a diagnosticar essa pessoa que às vezes não tem condições, às vezes nem sabe. Como eu disse, existem espectros, assim como no TDAH, são mais suaves, mais leves, mais difíceis de você conseguir detectar. Então, como a igreja também pode ajudar no diagnóstico, né? A gente tem que também fazer essa pergunta. Mitos e verdades sobre o transtorno do espectro autista, ou seja, o que é mito, o que é verdade, o que a gente pode fazer com a verdade dentro da igreja, tirando, excluindo os mitos. Como que a gente faz para excluir esses mitos? Sabendo o que é, né? Estudando, se informando, então separando, né, o mito da verdade, usando a verdade e trabalhando em cima dessa verdade. Outra coisa importante que a gente tem que perguntar é como lidar, né? Como que a gente consegue lidar com o comportamento desafiador das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, ou seja, desde o espectro mais leve até o mais severo. Como a gente consegue lidar com esses comportamentos que são tão desafiadores? Outra coisa importante é a importância do diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. Então, se a igreja puder também ajudar nesse diagnóstico, ajudar os pais, a família, né, para o diagnóstico precoce, isso também vai ajudar muito. Então, de olho, a partir do momento que já entendeu, já tirou os mitos, já entendeu o que é verdade, como que se comporta, quais os desafios, então começar a ajudar a detectar dentro daquela comunidade quais as pessoas estão dentro desse transtorno e que espectro elas estão. E isso também que eu estou falando serve também para outros transtornos, tá, pessoal? Tanto TDAH, então a mesma coisa que a gente está falando aqui serve também. É importante dizer que existem outros transtornos que precisam também ser estudados e deixar os mitos para lá e pegar a verdade. A gente precisa entender também o tratamento, como os pais tratam, né? Qual o papel dos pais na vida desses filhos autistas, como eles podem agir. Então também pode ser um papel da igreja estar auxiliando nisso, dar dicas para essas pessoas para ajudá-las no próprio processo sensorial, dar dicas para pessoas que têm o transtorno no processamento sensorial. Então conseguir dar dica para essas pessoas terem uma vida melhor dentro da igreja, porque você sabe que a questão sensorial também é bem importante. Então orientar os pais na igreja, se a igreja não tiver essa estrutura, mas orientar, olha, um diagnóstico clínico, uma avaliação comportamental, testes neuropsicológicos, exames de imagem, tudo isso é importante para que você possa fazer um diagnóstico mais seguro, né, para esse irmão em Cristo que está na igreja. Outra coisa importante, pessoal, não negar a ciência. Claro que Deus nos ajuda, Deus está conosco. Você vê o depoimento, esse pedacinho que a gente fez o react, do depoimento da Alessandra, quando ela fala que Deus, né, ajudou ela a ir à faculdade. Deus colocou pessoas na vida dela ali para ajudar. Ok, tomara que a gente possa em algum momento ser usado por Deus para ajudar alguma pessoa. Então assim, é muito legal isso, Deus colocou essas pessoas. Porém, a nossa atitude como igreja, quando recebe essas pessoas, né, a gente poder também estar ali orientando e colocando essas coisas que eu estou pondo aqui para vocês nesse vídeo, esses tópicos que a gente está abordando aqui nesses vídeos. Então é importantíssimo não negar a ciência. Claro, saber o que acontece, se informar e usar as ferramentas científicas que nós temos hoje para o tratamento do espectro autista, para melhorar a condição de vida dessas pessoas dentro da igreja. Eu tenho certeza que deve ter muitas igrejas que no momento começam a trabalhar
essa questão da inclusão de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Eu tenho certeza que muitas estão. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo, se é líder de uma igreja, possa fazer também na sua, dar ideia, enfim. É importante saber que a igreja precisa ser inclusiva, ela precisa entender isso. Não dá para virar as costas e, como eu disse, negar a ciência. As igrejas, elas possuem ministérios, então pode ser adaptado a um ministério específico, um ministério para tratar as pessoas com um transtorno do neurodesenvolvimento. Então fazer até um ministério dedicado a isso seria muito interessante, muito legal. Sua igreja tem isso? Tem um ministério para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento? Então, pergunta lá para o seu pastor, se não dá essa ideia para ele. Igrejas têm um programa para treinamento de voluntários que possam também trabalhar ajudando nessas causas que a gente está falando aqui. Outra coisa importantíssima que eu já falei nos vídeos do TDAH, a igreja precisa olhar para a sua estrutura física. Ela tem que ser importante nessa questão, ela tem que prestar atenção, meu. As pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, essas igrejas elas precisam possuir alguma estrutura física muito detalhada. Ou se não for possível dentro do lugar, do salão principal onde tem o culto, que possa ser fazer uma outra sala, enfim, uma adaptação para que essas pessoas possam assistir aos cultos, né? Que elas consigam assistir aos cultos. Presta atenção com a iluminação, muita luz colorida, o som muito alto, né? Pessoas têm muita sensibilidade auditiva, então o som é muito alto, o pastor fala muito alto. Então, assim, se a tua igreja tem essa característica, então nada melhor do que você montar com esse ministério uma estrutura física onde tenha um culto especializado para essas pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é possível fazer, pessoal. Então, a igreja pode estar trabalhando para fazer esse tipo de coisa com o próprio ministério que vai ser desenvolvido para transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai lá, esse ministério vai bolar, vai criar um culto na agenda, um dia, onde esse culto será direcionado para as pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, já com conhecimento prévio, já treinados, eles vão poder fazer e proporcionar para esse membro, esse irmão em Cristo, que tem algum tipo de transtorno e possa absorver e se concentrar no culto e ouvir a palavra do nosso Senhor, que é o mais importante, tá bom? Então presta muita atenção nisso. Pessoal, eu vou parando por aqui então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser que a gente fale mais alguma coisa acerca disso, por favor, deixa aqui nos comentários, dá ideia de conteúdo aqui pra gente, qual é a sua dúvida, né? O que seria importante a gente falar aqui do seu transtorno. E, enfim, nós estamos aqui trabalhando juntos para que a igreja possa cada vez mais melhorar e olhar para esse campo, né? Que, como disse a Alessandra, que ainda existe muito preconceito e principalmente existe muito desconhecimento. Então, a gente vai aproveitando aqui o canal, poder passar para as pessoas para elas terem conhecimento, assim como a gente fez o react aqui desse vídeo, dessa live que foi feita lá na Igreja Batista das Nações Unidas. E você que tem alguma dica, alguma coisa, deixa aqui nos comentários. A gente tá junto, a gente vai divulgando aí, você comentar, enfim, vamos conversando. E o ponto é que eu tenho tido muito retorno, muito comentário de pessoas que foram muito maltratadas pela religiosidade e uma religiosidade despreparada para entender como funciona a cabeça de uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, isso nos impulsiona cada vez mais a falar mais sobre isso, a chegar a mais pessoas, a mais corações, e que Deus possa usar muito mais pessoas para ajudar pessoas, né? A gente precisa ajudar o outro, nosso outro eu. Isso é o que é o mais importante, é o que a gente quer fazer aqui, tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário aqui, não esquece, para a gente bater no papo e conversando e aprendendo um com os outros. E mais uma coisa que eu queria falar também, que é importante dizer, é que muitos líderes têm transtorno de neurodesenvolvimento, o próprio líder, pastor, né? A gente tem depoimentos aqui no canal, um importante depoimento. Eu quero ver se eu faço um vídeo respondendo de novo aos comentários, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo aqui respondendo aos comentários, como a gente já fez alguns aqui. Eu vou deixar aqui no card para você. Você pode procurar também no canal, que tem lá um vídeo respondendo aos comentários dos inscritos. Cara, histórias impressionantes que a gente percebe que muitas instituições simplesmente passaram batido, entendeu? E às vezes o próprio líder também tem o seu transtorno de neurodesenvolvimento e precisa de ajuda da própria igreja. Então, assim, precisa acordar, já demorou. Precisa acordar para ajudar todo mundo e tenho certeza que vai ser muito legal. E Nosso Senhor só vai ficar feliz com isso, com a igreja dando a mão para as pessoas e incluindo elas
dentro do seu espaço. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu quero te agradecer por você ter chegado até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o seu joinha aí, tá bom? E compartilhar com seus amigos, porque esse assunto é de extrema importância. Eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui, meu amigo, e gostou do conteúdo, não conhece o canal, por favor, se gostou, se inscreve aí e dá essa força pra gente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Fui!